Já parou para pensar quantas coisas a procrastinação te impediu de alcançar? Muitas vezes a gente acaba numa situação na qual a gente sai perdendo para nós mesmos ou deixamos aquela tarefa para o último minuto e a gente só faz ela baseado na pressão do prazo ou no medo da exposição, da ridicularização. Vamos falar sobre isso? Bom, gente, a procrastinação, na realidade, ela não é algo muito simples de se lidar. E eu digo isso porque ela está muito ligada com algumas estruturas cerebrais e como o nosso cérebro funciona, principalmente quando se trata dos nossos sistemas de recompensa. Porém, há sim coisas que a gente pode fazer e estratégias que a gente pode desenvolver para nos auxiliar nessa jornada. Quero dizer aqui que, em certa medida, procrastinar é algo totalmente normal e que todas as pessoas fazem. Isso faz parte. Mas hoje eu quero te ajudar a tentar identificar pelo menos algum dos porquês e dos motivos pelos quais você procrastina. E eu diria, na realidade, que isso é essencial nesse processo. Levando isso em consideração, quando se trata de procrastinação, a gente também precisa de uma alta demanda de autoanálise, autorreflexão e conversa interna. O primeiro passo é justamente esse, da gente ter essa conversa com a gente mesmo. Eu diria que tem dois cenários possíveis aí de quando a gente está procrastinando coisas que na realidade a gente deveria estar fazendo. Um deles é que talvez essa tarefa seja muito importante pra gente, mas mesmo assim a gente não faz. E o outro, na realidade, é que aquela tarefa não é importante pra gente, a gente não vê valor nela. Eu vou até inclusive falar um pouco mais sobre isso já já. Mas aí, nesses casos, o importante é você justamente se fazer essas duas perguntas. Número um, por que isso é importante para mim? E aí, se não for algo importante para você, então fazer a pergunta número dois, por que eu preciso fazer isso? Então, vamos dar alguns exemplos aqui para ilustrar e facilitar um pouco o processo. Por exemplo, para mim, ir para academia todos os dias, ou tentar ir. É importante porque eu quero conquistar em relação à minha saúde, eu tenho alguns objetivos em relação a isso. Eu tenho também algumas outras questões de saúde às quais eu tenho que estar atenta, então o exercício físico é muito importante, por assim dizer. Então, talvez essa resposta aí, nesse contexto, para a primeira pergunta, já vai satisfazer. Mas vamos dizer, por outro lado, que eu esteja procrastinando com alguma coisa da universidade. Então, eu tenho que fazer esse trabalho de uma matéria a qual não me interessa e que eu não gosto, não tenho afinidade com o professor, nem com o tema, não é algo que eu queira me aprofundar e assim por diante. Aí a segunda pergunta, por que preciso fazer isso? E a resposta vai ser, porque eu quero me formar nesse curso. Para eu me formar nesse curso, eu preciso passar nessa matéria. E eu preciso passar nessa matéria se ela não é interessante para mim, nem que seja com a nota mínima para eu poder dar continuidade no curso e depois não correr o risco de ter que refazer essa matéria, o que seria uma tortura. Então, é melhor eu fazer uma vez e passar do que correr o risco de ter que refazer. Então, aí considerando todo esse contexto, considerando que talvez eu vá ter provas também, e eu não tô muito motivada para estudar para essa prova, é melhor eu tirar a melhor nota possível no trabalho, talvez tentar garantir aí um 9 ou um 10, se possível, porque aí se eu não for tão bem na prova, então eu corro menos riscos. Aqui, gente, a gente cai naquela tecla que eu insisto em bater e relembrar inclusive para mim, não é mesmo? De que a gente é adulto. E enquanto adulto, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande de entender os nossos porquês, para onde a gente está indo, o que faz sentido naquele momento, o que não faz, por maior o desafio que isso seja. E também conseguir tentar equilibrar o que a gente nos poupa naquele momento e por quê, porque aquilo a gente dá um tapinha no nosso bumbum e fala, vai, porque tem que ser feito. Então é desenvolver essa força interna para a gente não se auto-sabotar e se poupar de algo que na realidade precisa ser lidado com, mas a gente também não ser quadrado, não ser extremamente perfeccionista, a gente não ser o nosso carrasco, né? Não se oferecer um mínimo de compreensão interna e acolhimento interno. Então, é desenvolver justamente esses dois lados que precisam estar caminhando de mãos dadas. E a grande questão é que sim, a procrastinação ela pode estar se manifestando por uma série de coisas. E aí pode ser autossabotagem, pode ser a falta de merecimento, de sentir que você merece conquistar algo, de que aquilo não é para você, que é muito grande, que é impossível, que é muito difícil.
falta de amor próprio, inclusive medo de lidar com um fracasso ou um perfeccionismo em desequilíbrio. E aí isso nos leva a um próximo ponto, que é: você procrastina com absolutamente tudo ou somente com coisas específicas? Se a sua resposta é sim para a primeira pergunta, então é claro que vale sempre a gente também checar do ponto de vista médico se tá tudo certo com o nosso corpo. Porque tem coisas que às vezes a gente vai achar que é procrastinação, mas na realidade é exaustão. Então você pode estar lidando com questões de sono, com questões de tireoide, outras questões hormonais. Tudo isso talvez a gente precise investigar. Vá aí, talvez, no médico da saúde da família, do seu postinho e assim por diante, se você acha que isso pode ter algum fundamento com questões biológicas. Se você procrastina com coisas específicas, no entanto, aí tem perguntas que a gente pode se fazer de forma mais séria, eu diria. Eu acho que essas perguntas que eu vou falar aqui vale a pena serem feitas em qualquer situação, mas nesse segundo cenário aí a gente tem que aprofundar bastante nelas. Então, uma delas é: eu não faço essa atividade porque eu não vejo valor nela, que está bem conectado com o ponto anteriormente. Ou eu não faço essa atividade porque eu tenho medo de fracassar, porque eu tenho medo de não ser bom o suficiente, porque eu tenho medo de não performar de acordo com o critério, o standard que eu gostaria e que eu acho que é o ideal, porque eu tenho medo do julgamento dos outros. Eu sou extremamente perfeccionista e se for para fazer tem que ser perfeito. E vale lembrar daquela máxima: antes feito do que perfeito. E eu gosto de adicionar uma coisinha no final, que é: faça o básico bem feito. Se você fizer o básico bem feito, você já está aí à frente na realidade do que muitas pessoas conseguem fazer. Quando se trata de procrastinação, a grande maioria das pessoas não conseguem fazer nem o básico. Então, se você fizer o básico, está de bom tamanho. Por exemplo, naquela matéria da faculdade que eu dei o exemplo no início. Se você fizer o básico para passar, tá de bom tamanho, tem a ver com a sua meta, que é se formar na universidade. Não é ter a melhor nota naquela matéria que você não se identifica, que você não tem interesse, que você não tem afinidade com o professor, você não tem afinidade com o tópico, entende? Então, escolha também as suas batalhas. Quero te perguntar também se você procrastina com as outras pessoas. Vamos supor, você combinou de encontrar com alguém em tal hora e você procrastina de chegar na hora. Ou alguém te pede algo e você não faz. Você procrastina essas coisas também ou você procrastina as coisas que só envolvem você? E essa reflexão é interessante da gente se perguntar por quê. Quando envolve o outro, eu não procrastino ou eu priorizo porque eu tenho medo do julgamento, porque eu não quero desapontar as pessoas. Qual que é a questão? Se a questão é essa, então eu não desaponto o outro, mas eu posso desapontar a mim mesmo? Enfim, vai se lembrando quais são essas coisas que talvez você esteja abrindo mão. Talvez seja até limpar a sua casa ou lavar uma roupa, que você sabe que é algo que, depois de estar feito, te traz um bem-estar, mas que você procrastina e você fica vivendo naquela bagunça. Eu acho que tem coisas aqui que às vezes a gente tem que se lembrar que a gente precisa fazer mesmo sem motivação. Porque a gente cai nessa falácia de que para fazer as coisas a gente tem que estar motivado. Confesso que para fazer esse vídeo hoje eu não estava muito motivada, mas eu tenho que fazer. Eu decidi que esse é um projeto importante para mim e que eu quero contribuir com a vida das pessoas. Aí eu tenho que me lembrar das minhas razões, por que eu iniciei isso. Se a gente for esperar motivação para fazer qualquer coisa na vida, a gente provavelmente não vai fazer nada. E as coisas que a gente alcança a médio e longo prazo, na realidade, elas demandam da gente muita consistência. Um grande exemplo disso é os estudos, por exemplo. Se você tem nível superior aí, quanto tempo você passou na faculdade, na universidade para conquistar o seu diploma? Não foi do dia para a noite. Às vezes você trabalhava de dia e estudava à noite. Uau! Isso é muita coisa. Então, na realidade, eu acho, inclusive, que a gente tem que se lembrar que nada mais justo é de que coisas que valem muito custem caro. E eu não tô falando de coisas objetivas, eu não tô falando de um telefone celular ou de uma roupa de marca. Eu tô falando de coisas que a gente conquista na vida. Um relacionamento. Conquistar um relacionamento que vale muito, um relacionamento saudável, custa caro. Custa caro no sentido de que você paga o preço de ter que se transformar, de ter que se melhorar, de ter que se abrir para o outro, se conhecer, entender as suas necessidades, os seus valores. Vai me dizer que isso não é um preço alto? Claro que é um preço alto, isso demanda muita energia.
mental, psíquica e às vezes até física. E isso é com tudo na vida. Mais uma vez, não estou falando de coisas concretas, mas sim essas coisas impalpáveis mesmo. Que pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho, pode ser sua saúde. Enfim, reflete aí o que é que vale muito e custa caro. Ok, agora você já fez essas 495 mil perguntas. Vamos então tentar oferecer, pensar em algumas dicas e estratégias, tá? Mas eu diria que essa primeira fase de você parar, sentar o seu bumbum e falar assim: peraí, deixa eu pensar o que tá acontecendo aqui, o que tá por trás disso, sabe? Isso aí é essencial, gente, porque senão a gente vai tentar meio que pôr um band-aid ali, tapar o sol com a peneira e as coisas são um pouco mais complexas do que isso. Quando se trata de procrastinação, mas quando se trata da grande maioria das coisas na vida. Então, se faça essas perguntas e tente o máximo possível ser o seu melhor amigo, desenvolver esse tipo de relacionamento com você. Ser aquele melhor amigo que não é aquele que vai passar a mão na sua cabeça com tudo, mas também não é aquele que vai ser extremamente duro e rígido, mas que vai ter empatia, mas vai falar, ó, vamos lá, a gente tem nossos compromissos, a gente tem as nossas coisas para fazer, a gente tem que fazer isso porque é importante para aquilo. Vambora, sem motivação mesmo. Então, falando aqui de estratégias de organização, que eu acho que também são bem úteis. Caso a tarefa seja muito grande, então, para mim, o meu exemplo mais próximo disso é a minha dissertação do meu mestrado. Eu confesso para vocês, gente, que escrever a minha dissertação foi algo que me causou muita ansiedade. Eu já sabia que isso ia acontecer porque eu decidi escolher um tema que não era algo que eu estava na minha zona de conforto e eu fiz isso de forma proposital e calculada, por mais louco que isso pareça. Mas é que durante o meu bacharelado eu não tive a oportunidade de desenvolver o meu conhecimento em ferramentas quantitativas e em estatística da forma que eu gostaria de ter desenvolvido. E eu sentia que era o agora ou nunca, e eu falei assim, eu vou pular nessa piscina aí e vou nadar, nem que seja nadando de cachorrinho, mas vou nadar. Então, pensa aí no exemplo que talvez você esteja lidando ou você já lidou no seu passado. Para mim, foi a minha dissertação, que eu tinha que escrever, eu nem sei quantas mil palavras, mas é um projeto enorme, que eu fiquei dedicada uns bons meses de tempo integral em fazer isso. Além de tudo, a minha relação com o meu orientador, que é uma pessoa que eu gosto muito, ela também era um pouco difícil, porque é uma pessoa que eu admiro muito e eu tinha muito medo de desapontá-lo e dele achar que eu era burra, sabe assim? Meu Deus, tô contando todos os meus podres pra vocês hoje. Enfim, se a tarefa é muito grande, não saia aí pensando ainda tudo que você tem que fazer. Putz, mas eu nem comecei ainda a minha análise, mas eu nem fiz isso, ainda falta isso, e aí tem aquela lista gigantesca. Então, a primeira coisa que você pode fazer é dividir isso em tarefas menores e todo dia, quando você for trabalhar naquilo, considerando aí que é um projeto de meses ou às vezes de anos, de que você vai trabalhar naquele pedacinho. Não pense em tudo que tem que ser feito, pensa no que precisa ser feito hoje. Sabe, até nos Alcoólicos Anônimos, eu acho que eles têm aquela frase, só por hoje. Inclusive, a literatura aponta o quanto que os vícios e a procrastinação, na realidade, eles estão vinculados a mecanismos bem parecidos. E aí, vamos nos apropriar aí dessa frase, né? Só por hoje. O meu foco de hoje é esse, meu foco hoje não é fazer toda a análise estatística da minha dissertação inteira. Uma coisa de cada vez, vamos com calma. Se a gente quiser fazer tudo de uma vez só, a gente acaba não fazendo nada e se atropela, entra em ansiedade, é aí que a gente procrastina mesmo. O foco hoje é escrever 5 páginas. Às vezes 5 páginas é bastante, né? Mas adapta aí para sua realidade. E tenta ser coerente, tá? Não vai extrapolar e querer fazer 400 milhões de coisas, porque aí a gente se enrola. Inclusive, se você não sabe ainda quanto tempo mais ou menos você leva para cada tarefa, um bom hábito é você minimamente dar uma checada no horário, sabe? Que horas mais ou menos eu começo a trabalhar, que horas eu terminei a tarefa A, que horas eu terminei a tarefa B, para você ter mais ou menos uma ideia, porque a grande maioria das pessoas, quando se trata de gestão do tempo, inclusive, elas têm um desses problemas. Ou elas acham que elas têm tempo demais e que aquela tarefa vai ser muito rápida, quando na realidade é o contrário. Ou às vezes elas acham que aquilo vai demorar um tempão, quando na realidade é algo simples e se resolve em minutos. Se possível, crie também uma rotina para você.
Qual que é o melhor horário que você trabalha? Para mim, durante a minha dissertação, por mais não saudável que as pessoas podem dizer que era fazer isso, eu sabia que se eu levantasse bem cedo, tipo assim, umas 5, 6 horas da manhã, eu não fazia absolutamente nada. Eu levantava da cama, eu escovava os meus dentes, eu tomava um copo d'água e eu ia diretamente para frente do computador. Sabe aquele momento que ainda tá escuro e tá silêncio? Eu tinha uma clareza mental muito grande e eu conseguia fazer um monte de coisa nessa hora da manhã. Mas às vezes para você vai ser diferente. Às vezes para você começa melhor depois que você levantou, tomou banho, tomou café da manhã e fez toda aí a sua rotina matinal. Para mim, na grande maioria das vezes, esse cenário número 2 é o que funciona melhor. Mas durante a minha dissertação não era o ideal. Porque para mim, na minha cabeça, quando eu olhava no relógio, eu falava assim, ai, mas já são 8 da manhã. Que insana, né? Já são 8 da manhã, eu perdi muito tempo. Aquilo me dava muita ansiedade e às vezes me fazia procrastinar porque eu achava que o dia estava perdido. Louca, né? Então, para mim, começar cedo era bom, e aí quando era umas 10, 11 da manhã, eu fazia uma pausa, tomava um banho, me trocava e ia ajustando nesse sentido. Então, vê aí, de acordo com o que a sua rotina te permite, o que faz sentido para você dentro desse contexto. Lembrando que nem sempre o que funciona pra gente na maioria das vezes vai funcionar agora. Outra coisa bem importante aqui, não fique no que a gente chama de pré-tarefa. Faça o mínimo necessário para começar. Porque aí, por exemplo, nesse caso da dissertação, a gente vai dividir a tarefa grande em pequenas tarefas. E às vezes a gente passa dias fazendo isso, porque aquilo é muito importante. Mas isso na realidade é só uma estratégia para procrastinar e não começar a fazer o que de fato tem que ser feito. A organização por trás disso, ela é importante, ela é essencial, ela vai fazer toda a diferença, mas ela não deve consumir muito tempo seu. Então você faz o mínimo necessário que te permite começar. Aí depois eu vou redividindo esses tópicos em subtarefas ao longo do tempo. Eu não preciso sentar e fazer tudo isso hoje ou na próxima semana. E quando eu tiver que começar a tarefa mesmo, já vai ter passado um tempão. E o importante aqui, quando é dividir em pequenas tarefas, não é para você fazer o seguinte: estudar para a prova de biologia. Tá, na prova de biologia tem todos os temas que vai cair lá na prova. Então, a gente vai estudar para a prova de biologia genética o capítulo tal, sabe assim? Ou 10 páginas do capítulo tal. Seja o mais específico possível, porque quando a gente não é específico, a gente não sabe por onde começar e aí a gente procrastina. Bom, eu quero apresentar aqui para vocês também quando você está lidando com várias demandas e você tem que decidir o que você vai fazer agora, o que você vai fazer depois e o que você não vai fazer. Se você nunca ouviu falar, eu quero te apresentar a matriz de Eisenhower. Basicamente, você vai ver aí na matriz que ela é dividida entre coisas importantes e coisas urgentes. As tarefas importantes, elas são aquelas que impactam diretamente naquilo que você quer atingir, qual que é a sua meta. E são coisas que você precisa fazer para você atingir essa meta. Por outro lado, as coisas urgentes, elas têm um prazo definido e na grande maioria das vezes elas precisam de ação imediata. Se elas não receberem o foco que elas precisam o mais rápido possível, vão ter consequências para você. Exemplo da dissertação. É importante que eu tenha todos esses tópicos necessários que envolvem pesquisa científica, por exemplo. Por outro lado, eu tenho, vamos supor, um relatório parcial para ser entregue daqui a uma semana, 10 dias, um mês. Então, a gente pode dizer que o primeiro são as coisas importantes e elas vão ter que ser feitas, mas o urgente agora talvez seja o relatório parcial, que inclusive vai fazer parte da dissertação. Faz sentido? E aí a matriz ela vai te ajudar justamente nesse sentido, que você pode colocar as coisas nesses quadrantes aí. E você consegue definir com muita clareza o que você precisa fazer primeiro, o que você precisa fazer agora e o que você pode ir minimamente ajeitando e planejando aí no seu calendário. Ah, e até o que talvez você não precise fazer. Gente, por último, mas não menos importante, eu quero compartilhar com vocês algumas estratégias para você ter uma boa organização do tempo. Isso aqui, na realidade, eu aprendi durante o meu bacharelado com a pedagoga da universidade, porque eu trabalhava num projeto dentro da universidade que auxiliava os alunos nesse sentido. E aí a gente teve acesso a essa literatura. Eu vou deixar aqui embaixo a referência para vocês. É uma referência antiga, mas ela é valiosíssima e de lá a gente tirou para o projeto esses pontos para a organização do tempo de uma forma bem direta. Lembrando aqui que a organização do tempo e o gerenciamento do tempo, eles têm um impacto direto
na sua procrastinação, inclusive. Quanto mais você conseguir desenvolver essas ferramentas, mais você vai ter o suporte necessário de si mesmo para que você evite essa procrastinação. Então, vou falar para vocês quais são essas dicas. A número 1 é: pratique contar o tempo. Procure dimensionar o tempo necessário para você desenvolver cada tarefa. 2. Aprenda a usar pequenos espaços de tempo. Não espere ter o tempo necessário ideal para você completar necessariamente uma tarefa do começo ao fim. Aproveite os pequenos espaços de tempo. Talvez você tenha 20 ou 15 minutos agora, você não vai conseguir terminar de limpar a cozinha inteira. Mas você pode começar passando um pano nas portas dos armários, nos balcões ou limpando o micro-ondas. Aqui em casa, inclusive, a gente usa isso bastante. Vale lembrar que interrupções e perturbações podem acontecer mesmo quando você se planeje. Então, fique atento e saiba que isso faz parte, é a vida acontecendo. Mais uma vez, vale lembrar o quão importante é o planejamento nessa situação. Porque quando a gente está bem planejado, mesmo que algo inesperado aconteça ou surja, a gente consegue remanejar e não ter consequências assim tão difíceis para ter que lidar depois. Número 4. Aprenda a delegar tarefas. Você não precisa fazer tudo, tem coisas que as outras pessoas podem fazer por você. E isso, desenvolver essa capacidade, essa habilidade, na realidade só faz a gente se aprimorar quando se trata de como a gente conduz o nosso próprio tempo. E às vezes a gente precisa ter a humildade de reconhecer que aquilo não precisa ser feito por nós, pode ser feito por outra pessoa. Tipo assim, eu preciso lavar o banheiro, mas tem que ser necessariamente eu ou pode ser o meu marido? Talvez ele não faça tão bem, talvez não fique exatamente da forma que eu queria, mas vai ser bom o suficiente? Então, ok. Número 5, não queira abarcar o mundo com as pernas. Nós temos uma quantidade de tempo limitado e a gente vai ter sim que escolher cada vez mais para o que a gente diz sim e para o que a gente diz não. E aí vale lembrar também daquelas distrações deliciosas, por exemplo, como as redes sociais. Às vezes a gente diz que não tem tempo para ir na academia, mas passa 2 horas todo dia à noite deitado na cama com o telefone na cara. Número 6, identifique o seu melhor horário para fazer as tarefas que você precisa. Qual que é o momento que você se sente mais disposto, mais acordado para você fazer aquelas coisas? Por último, mas não menos importante, desfrute do seu tempo livre e desfrute dele sem culpa. Descansar e apreciar outras atividades nos ajudam a reduzir a ansiedade e são muito importantes para a nossa saúde mental como um todo. Bom, gente, eu espero muitíssimo que esse vídeo seja útil para vocês. A grande maioria dessas dicas eu mesma aplico na minha vida e elas fazem total diferença. Não vou dizer que eu sou uma pessoa que nunca procrastina, porque isso seria mentira, isso faz parte, todo mundo procrastina em maior ou menor medida. Mas a gente fazer esse exercício de reflexão é muito importante para a gente ter mais qualidade de vida. Espero que o compartilhamento dessas ferramentas te ajudem de alguma forma. Se você ficou até aqui, deixa o seu like aqui pra mim e talvez considere se inscrever aqui no canal, que a gente tá sempre dando conselhos e palpites dos mais variados assuntos da vida. Eu espero revê-los em breve. Se cuidem. Tchauzinho!